Saudações família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal Apito Final. Eu vou deixando aos créditos totais ao canal, que a gente busca todos os dias notícias e informações sempre atualizadas do Fogão, pessoal. Enquanto o brasileiro está parado, tem a pausa da data FIFA, né? Neto aproveita para falar do Botafogo, que está numa fase incrível. Bora acompanhar aqui os comentários, mas antes se inscreva no canal, deixa o teu like e, se possível, o seu comentário, que é muito importante para a gente. Agora, bora acompanhar esse vídeo, pessoal, até o final. Fogo com 60 pontos enfrenta Criciúma, Bragantino e o Vasco e Cuiabá. E Cuiabá. E depois Palmeiras. E depois, mas eu acho que se nesses 4 jogos do Botafogo, se ele conseguir fazer 10 pontos, eu acho que dificilmente ele perde o título. Primeiro você, Quesada, o que você pensa disso? Eu concordo com você e assim, olhando para o Palmeiras, que é o time mais próximo aí do Botafogo, o Palmeiras tem que fazer uma campanha perfeita e tentar diminuir essa diferença para 2 pontos até que tem o eles se confronto, enfrentem. né? Porque assim, também não adianta chegar contra o Botafogo e a diferença está em 4. Mesmo que ele vença o Botafogo estará à frente. E aí, se tiver só 3 de diferença, tem que ver ao final do campeonato quem vai ter um saldo melhor, né? Tem isso também. Acho a tabela do Palmeiras mais difícil do que a do Botafogo. Verdade. E essa gordura de 3 pontos é fundamental para o Botafogo, mesmo no confronto direto. Acho que o Botafogo tem que tomar um pouco de cuidado no jogo contra o Peñarol. Acho que o meio de semana, no jogo da semifinal da Libertadores, pode ser pontual. Então acho que ali vai ser o grande momento. Daqui a pouco o Perrengue com a gente, o Denis, o Tatola, o Ricardinho, o Negão junto com a gente, todos eles para arrebentar, para alegrar a sua final de noite. E depois tem também o Schneider para arrebentar com o Canal Livre. A gente estava conversando aqui, tá ligado? E você que é botafoguense, o equilíbrio que o Botafogo está tendo esse ano é muito diferente do que teve ano passado. E até entendo ano passado, o primeiro turno arrebentando, mas eu acho que também você estar só a 3 pontos da frente, você fica vendo o retrovisor que é o Palmeiras. O que você pensa disso? Não, isso, ano passado teve a mudança do técnico, também saiu o Luiz Castro, que aí começou tudo de novo, que quando sai um técnico começa tudo de novo. Então, eu acho que, como eu falei aqui no início, já não quero me repetir, mas eu acho que o Botafogo está no caminho certo, planejamento correto, elenco reforçado e com alguns desfalques, que são o Eduardo, por exemplo, o Jefinho, desfalque também, mas de qualquer maneira o Textor nessa janela trouxe jogadores que compuseram o elenco, e o Arthur Jorge acho que é um cara muito centrado. Eu tenho admirado muito o trabalho dele, viu, Neto? Eu acho que um dos títulos do Botafogo deve vencer, ou o Brasileiro ou o Libertadores. Vamos lá, aí esse Hugo Jesus jogando muita bola, fez gol contra a seleção do Chile, é titular na terça-feira contra o... Ele era da base do Atlético Paranaense, esse Hugo Jesus. Que bom de bola esse menino, hein, Quessadinha? É o que eu falo, a gente precisa saber olhar melhor para a qualidade que a gente tem no futebol brasileiro. Não possível pequeno lá da Inglaterra, exato, né? E 2 caras que saíram, bateram na Europa e voltaram. O Luiz Henrique também nessa situação. E que legal, né, que a gente valoriza essa coisa de jogador que está aqui no Brasil, para entender que a Premier League tem mais dinheiro, ok e tal, mas a gente tem uma qualidade aqui que a gente às vezes não consegue enxergar. Qual a visão que você tem desses 2 atacantes do Botafogo, tá ligado? São atacantes que estão fazendo a diferença, né? Estão ajudando o Dorival na seleção brasileira. E eu acho que é muito legal que o técnico está tendo um olhar, né, como ele teve nos jogos do Real Madrid, em relação ao Real Madrid, aqueles jogos amistosos, de tentar formar mais ou menos uma espinha dorsal. O ataque dele já está ali. O Luiz Henrique e o Hugo Jesus já tem ali um entrosamento, então isso é mais fácil. Pena que não dá para levar o Almada e o Savarino, né? Pois é. Perguntar, e a torcida do Botafogo, que bonito que tá a torcida. Parabéns aí ao meu querido Pedro Certezas, que casou ontem, um botafoguense incrível, maravilhoso. Um beijão pra você no seu primeiro casamento. Espero que você não bate o meu recorde de 3 e nem da Gretchen também. Então, a torcida do Botafogo tá ajudando muito também, né, Salvo? Demais. A gente dá para perceber o seguinte, todas as vezes que o Botafogo joga no Rio de Janeiro, e mesmo fora, o apoio, a torcida está animada. Agora, o que tem que levar em consideração, Neto, o elenco que o Botafogo montou. Verdade. O Botafogo montou um elenco com reposição. Isso é fundamental em um campeonato de 38 rodadas. Vamos lá, então. A gente tem 1 minuto para terminar o apito final, para começar também o perrengue com o Tatola, com todo mundo. Queria desejar um final de noite maravilhoso para vocês todos.
Na rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo e fora o 5-1 contra a Bolívia na primeira rodada, foi o primeiro jogo que o Brasil conseguiu marcar 2 gols, com 2 jogadores do Botafogo trabalhando junto. Sim, concordo. É um momento muito bom do Botafogo, mas não acho que a base deve ser do Botafogo. É um time que é conhecido historicamente por pipocar. E a gente sabe que na seleção brasileira, além de ser muito mais pressão do que a torcida do Fogão, a gente sempre tem que estar nas melhores condições. E ontem o Brasil foi um time que, não só por conta das peças do Botafogo, mas muito se deve, por exemplo, o Rodrigo que começou a jogar, o Martinelli entrou muito bem. Então acho que o Botafogo é um time que pipoca muito. Desculpa aí os torcedores do Botafogo, mas o Hendrick mesmo sabe muito bem que é bater no Botafogo. Então acho que algumas peças o Botafogo peca nisso e deixa o resultado escapar. Na minha visão, se o Neymar estivesse jogando, eu acho que o Neymar... Esse jogo não seria 2-1, esse jogo poderia ter sido muito mais. Porque primeiro, o Neymar vai criar e o Neymar pra mim é a base da seleção. Oi? O Neymar é a base da seleção. O técnico Dorival teve os desfalques do Real Madrid, Militão e Vinícius Júnior. O Botafogo foi o time que mais cedeu jogadores para a seleção. Mude minha ideia, por que o Botafogo não deveria ser base da seleção? Eu acho que o Botafogo é um grande time, claro, do Brasileirão, do Brasil, mas ele depende muito dos jogadores de fora, como o Savarino, atacante, né, que não é brasileiro, o Alexander Barbosa, zagueiro também, a dupla de zaga dele, que é o Bastos, também não é brasileiro. Então acho que muitos jogadores, chamar o Botafogo de base da seleção tem que ter pelo menos mais uns 5, 6 nomes. Eu acho que no time atual não existe, são mais jogadores de fora. Eu acredito que sim, para mim o Botafogo inclusive tem o melhor momento do brasileiro, de todos os times brasileiros, inclusive de todos os times. Mas eu não acho que faz sentido se você ter um ataque do Real Madrid e utilizar um ataque do Botafogo. O ataque do Real Madrid tem funcionado na seleção brasileira? Não ter funcionado na seleção brasileira, mas aí como eu acho ilógico dizer que funciona em um lugar, não vai funcionar em outro. Se o Botafogo ser a base da seleção brasileira, por que não? Sou São Paulina, deixa o Botafogo ser feliz. Por que não? Por que não os atacantes do Botafogo, Andrei? Estava destacando ali. Vinícius Júnior, o Hendrick, o Rodrigo. O único placar elástico que a seleção conseguiu foi na primeira rodada contra a Bolívia de 5-1. De lá pra cá, nenhum outro jogo nós tivemos 2 gols da seleção brasileira. Os botafoguenses foram lá e resolveram. O que você acha dessa ideia? Tô contigo, Lívia. Acho que a base da seleção pode ter sim jogadores do Botafogo e tem hoje, né, como a gente viu diante do Chile, muito por conta do que o Silo falou. Não tem tempo para treinar, não tem os jogadores têm que mudar toda hora. Então um jogador que conhece o outro, por exemplo, o Luiz Henrique sabe a movimentação do Igor Jesus, então eles se entendem ali na frente. É evidente que os jogadores que vêm da Europa trazem toda essa carga, o Vini Júnior campeão da Champions, o Rodrigo, mas esse entendimento é muito importante para um time que não consegue treinar. E aí a gente estava falando, a gente viu ali na matéria, mas o time do Botafogo tem muito gringo, né? Tem muita gente de fora. Mas o campeão Palmeiras também tem vários jogadores sul-americanos e também serve a seleção brasileira. Já teve diversos jogadores como base da seleção brasileira. Então hoje, o Botafogo é o nosso melhor time, está liderando o Campeonato Brasileiro e tem sim jogadores que merecem estar na seleção brasileira e ninguém conseguiu convencer a Lívia do contrário, que o Botafogo não deve ser aí a base da seleção brasileira. E um último tópico, viu? Parabéns pela reação ali quando o rapaz falou sobre o Neymar ser a base da seleção brasileira. Neymar é um ótimo jogador, jogou muita bola. Quando quer, ele é um jogador muito grande, ele é um jogador muito habilidoso, mas nos últimos anos não quis, as lesões não deixaram, ele se preocupou muito mais com o fora de campo do que o de dentro de campo. Então na seleção brasileira, hoje, Neymar não é a base de jeito nenhum. E dizem que futebol é momento, né? Exato. E o melhor momento que nós temos agora é o Botafogo. Deu certo, aconteceu, resolveu, não precisa trazer o Botafogo por inteiro. Exato. Mas a gente já viu isso em outros anos, em outras Copas, que uma espinha dorsal de um time que vai bem no Brasil serve muito bem a seleção brasileira. Na falta de tempo, na falta de planejamento ou entrosamento, por que não? Uma vez que o técnico Dorival conhece bem o futebol brasileiro e metade da seleção atua na gringa. Agora, aqui a gente está falando sobre Botafogo, tem tricampeão do mundo de futebol e ídolo da Estrela Solitária, dando uma força para crianças lá de Niterói, no Rio de Janeiro.
Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir aqui a mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Luiz Henrique valoriza ali o momento da carreira e revela o objetivo para 2026 com a seleção disputar uma Copa. Pessoal, o atacante aí, Luiz Henrique do Botafogo, está realizando o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira e no momento faz parte da delegação do técnico Dorival Júnior pela segunda vez consecutiva. O atleta do Botafogo, que fez aí seu primeiro gol com a amarelinha na vitória por 2-1 sobre o Chile, valorizou o momento aí da sua carreira e revelou objetivos futuros aí pelo time nacional. Luiz Henrique foi contratado pelo Botafogo e em fevereiro deste ano, com o status aí de contratação mais cara da história do clube. O atleta de 23 anos aí explicou sua escolha por deixar o Real Betis da Espanha e se juntar aí ao elenco do Glorioso. Eu estava lá no Real Betis, estava jogando a minha volta foi por causa ali da minha família, para estar perto, mas eu queria sempre ter a oportunidade de jogar na seleção brasileira e essa volta me ajudou muito a ter essa oportunidade de ter a minha segunda convocação. Só agradeço a Deus por isso, disse o jogador. O atacante tem 3 jogos pela seleção brasileira como titular. Na última quinta-feira entrou no segundo tempo e anotou ali o gol da vitória brasileira sobre o Chile. Luiz Henrique esperava ter muitas marcas ali com a seleção, sendo uma delas a participação em uma Copa do Mundo, e ele já esperava fazer parte da próxima, que acontece em 2026. Quero ter muitas marcas históricas. Estou fazendo um trabalho excelente. Se eu não me engano, é o melhor futebol aí que estou desempenhando este ano. Daqui a 2 anos, quero estar vestindo de novo a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Quero botar ali isso na minha história, da minha família, que vem falando muito comigo, dando total confiança que posso. Tenho talento para isso. Quero disputar uma Copa do Mundo, declarou o jogador. Luiz Henrique também foi questionado ali sobre o afastamento do torcedor da seleção brasileira. Contudo, o atacante aí discordou que esse distanciamento e também destacou aí a recepção em Curitiba na última data FIFA em Brasília, onde a seleção enfrentou o Peru na terça-feira às 21h45 horário de Brasília, no Mané Garrincha. Eu acho que a torcida não está longe da gente. Eles lotaram ali em Curitiba, agora em Brasília. Quando chegamos, eles estavam no hotel para nos dar carinho, estar juntos. Eles sempre estarão ali juntos com nós. Sei que a torcida brasileira tem um carinho e um amor pela seleção, por tudo que já conquistou. Podem falar o que quiser, mas não temos que dar ouvidos ali. Temos que fazer o nosso trabalho aqui na seleção e dar o resultado. Tenho certeza que sempre que tiver jogo aqui no Brasil, eles vão lotar aí os estádios, nos apoiando. Não acho que estão longe não, sei que estão perto de nós, disse o jogador. O Brasil não teve uma atuação convincente apesar da vitória sobre o Chile e ainda precisa melhorar seu posicionamento na tabela das eliminatórias. Atualmente a seleção é a 4ª colocada com 13 pontos conquistados. Neste momento acho que todas as seleções aí possam querer aí, mudar isso. Como falei, vamos mudar isso. Mas temos aí que dar tempo a tempo. Porque temos aí de ser nos treinos, nos jogos, cada dia mais se esforçando. Sei que a seleção brasileira vai conquistar ali e vai conseguir fazer essa mudança. Nós, jogadores, junto com a comissão técnica, estamos fazendo de tudo, trabalhando firme, dando a vida para que a seleção possa crescer cada vez mais. Finalizou Luiz Henrique na entrevista. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe o seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações. E assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. E com Deus, e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!